E aí, pessoal, ontem nós conversamos um pouco sobre a impossibilidade de se prender a pessoa de Deus, a nossa percepção sobre Deus em um discurso apenas, em uma forma de se pensar, né? Por isso falamos de Deus e da sua característica mais poética, né? A poesia como essa força de multivocidade semântica, né? Sentidos dos mais variados, mas que encontra morada também nas nossas mais variadas vivências, nossas necessidades. E hoje eu queria conversar com vocês sobre o Salmo 35. Vou ler um trechinho dele, onde, para mim, outra percepção muito bonita sobre Deus é apresentada. Ele diz o seguinte, Salmo 35, eu vou ler o verso 1 e depois o 10. Contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam. E o verso 10, todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o miserável e o necessitado dos seus extorsionários. Esse Salmo 35, assim como outras poesias dentro do livro, ele tem que ver com um cântico de lamentação. Não é aquela poesia tão bucólica quanto a que vimos ontem, né? Da natureza, dos céus proclamando a glória de Deus. Esse salmo retrata a experiência de alguém que vive em situação de angústia, de pobreza também porque às custas da sua miséria outros estão enriquecendo e tirando vantagem e tomando proveito dessa situação de miséria. Essa poesia é uma poesia de indignação e nela se conclama um Deus que também se indigna. Não é um Deus imparcial, um Deus que não se atenta a essas necessidades. Pelo contrário, o verso 1 tem um jogo poético muito bonito, onde fala, uma repetição, contenda contra os que contendem comigo. Então ele coloca um imperativo para Deus, pedindo contenda, processa, entra nesse juízo contra aqueles que me colocaram no juízo, aqueles que estão contendendo comigo. Ele usa uma palavra hebraica que está ligada ao processo judicial mesmo, como que pedindo a Deus para que entre no tribunal, defenda a sua causa, defenda a causa do pobre, o direito daquele que precisa de ajuda. E tanto é que no verso 10 ele fala, dizendo numa linguagem muito bonita e rica, os seus ossos clamam, dizendo, quem é como esse Deus que livra o miserável e o aflito daquele que é mais forte do que ele? Ou seja, aqui se apresenta a vivência de alguém que entende o Deus como Deus dos pobres, como Deus daqueles que não têm força para lutar suas próprias lutas sozinhos, que precisam da ajuda. Lendo esse salmo, eu me recordo de um texto muito tocante, um artigo que o já falecido Dr. Milton Schwantz, um importante erudito da área de literatura hebraica, ele, ao comentar os salmos, disse que eles têm um lugar muito especial dentro da literatura da Bíblia hebraica. Pelo seguinte, os salmos, principalmente nos salmos de lamentação, os pobres não são apenas descritos, mencionados na narrativa em uma lei. Os pobres, eles tomam a voz. Eles clamam por justiça para si. Como no Salmo 35, onde o eu lírico diz, contenda contra os que contendem comigo. Aqui, o pobre não é só mais um personagem, é ele que toma a voz, em primeira pessoa. E fala da sua experiência com Deus a partir das suas próprias vivências, na pobreza e na miséria. E é dessa tristeza onde ele tira a sua
construção de um projeto de esperança, de um novo amanhã, de um olhar do agir de Deus na história. O Deus que defende a causa daqueles que são oprimidos. Então, para mim, esse salmo, ele é um texto que inverte a lógica que por tanto tempo foi comum nas instituições religiosas. Nós conhecemos a história das religiões e como muitas vezes elas foram usadas como projeto de poder. E aqui não. Aqui se vê um Deus que está do lado daqueles que são enfraquecidos. Ou seja, Ele está do nosso lado. Ele é a voz para os que não têm voz. É uma poesia sobre Deus, mas uma poesia que vai ao encontro das necessidades das pessoas.